Oi, oi, boa noite, gente. Estou voltando agora em definitivo para nossa free live na segunda-feira. Como eu falei ali na descrição, a gente já está para lá de Marrakech mesmo, então vamos conversar, né? Eu estou testando essa ferramenta nova e aí eu queria saber se vocês estão me ouvindo direitinho, se está tudo tranquilo. Todo mundo me vendo? Alguém chegou? Esse papo já tá qualquer coisa. Você já tá. Eu estou testando essa ferramenta nova e aí eu queria saber se. Tem alguém aí já chegando? Tem alguém aí já chegando? Bom, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Só um instantinho, galera, que eu estou tentando configurar isso aqui. Vamos ver aqui. Agora, boa noite, boa noite, boa noite. Não, é porque entrou, mas deu problema que ele estava privado, agora estou tentando configurar de novo, mas eu acho que agora está aparecendo, né? Agora acho que está normal, vocês estão me ouvindo? Boa noite, Angemiro, boa noite, Giovana, boa noite, Luciana. Pois é, Marcela, falar do que hoje? Falar do que hoje? É segunda-feira. Vocês que dão a pauta aí, vamos lá. Mais um dia de quarentena, são 60 e poucos dias de quarentena, de isolamento, né? Isolamento físico, isolamento social, enfim, como queiram. E eu não sei, mas tinha uma pergunta na outra, no outro vídeo que eu comecei ainda há pouco e tirei, né? Porque estava com problema de configuração. Que estava dizendo assim, como não surtar em tempos de isolamento social, em tempos de Covid. Olha só, se você tem dias que você não aguenta, se tem dias que você surta, é porque você está com a sua saúde psíquica em dia. Né? Não é normal achar que essa situação é uma situação que não estressa, que é uma situação que não cria ansiedade. Então, se você, eu estou de boa, não, estou 60 dias aqui, não senti nada e tal, aí é complicado. Eu acho que o mais normal é saber que tem dia que a gente vai estar cansado, que tem dia que a gente vai estar enjoado, que tem dia que a gente não quer olhar na cara da pessoa com quem a gente está dividindo, né, esse espaço da quarentena. Eu e a Bia aqui, tem dia que a gente não aguenta se olhar, né? E a gente já identificou isso e nesse dia disse, não, hoje não. Vai para lá pro teu canto, eu fico aqui no meu canto. E tem dia que a gente convive dividindo tudo, né? Hoje eu fiz, ontem, por exemplo, ela chegou e disse assim, eu tô com vontade de comer aquele teu frango no tucupi. Aí botei minha máscara, obviamente, fui aqui do lado na frutaria, comprei tucupi e tal, e fiz o frango, a gente almoçou junto, nós arrumamos a casa juntos. Então, o importante é isso, o importante é saber exatamente essa dosagem, mas tem dia que você vai surtar e o normal é surtar. Né? Boa noite para quem está chegando.
Maria Caetano, Vanessa Monteiro. Me amarrei na live de vocês, viu, Vanessa? Com ela lá no portal do Amazon Sat. O importante, né? Aqui tem um. A internet está horrível. Hoje a internet está horrível para todo mundo mesmo. Ah, Marcelo está perguntando que está dizendo aqui que uma pauta interessante seria os cuidados em longo prazo, nossa saúde mental. Eu costumo dizer o seguinte, que a saúde mental, ela é, se a gente for fazer mal comparar, né, uma comparação, são coisas diferentes, mas enfim, para metaforizar um pouco, a saúde mental é a parada que você, o pit stop que você tem que fazer na sua cabeça, né, como a gente para o carro para trocar óleo, trocar peça, trocar correia, fazer a manutenção, trocar pneu, senão o carro derrapa. E a vida é um pouco isso, né, a vida é cheia de derrapagens, a vida é cheia de questões, e a saúde mental é algo com que a gente tem que ter muito cuidado, né? Não é porque eu sou psicólogo, não nem estou fazendo jabá para a categoria, mas quem faz terapia sabe, né, da importância de você lidar com as demandas do dia a dia, principalmente nessa época tão disruptiva, né? Uma época que rompeu com todos os nossos, com as nossas rotinas, rompeu com nossa, roubou a nossa liberdade, nosso direito de ir e vir. Então, a preocupação com a saúde mental, né, é algo que a gente precisa sempre ter, né, a curto, médio e longo prazo. Quer dizer, é sempre bom fazer terapia, né? O que mais que a gente tem aqui? Boa noite, né? Ilinha chegando, Lucila, boa noite, Lília, Soledade. O pessoal tá chegando devagarzinho. Ana Paula, minha querida amiga Ana Paula. Graça e paz para você também, Ana Paula. Né? Então, deixa eu fazer um jabazinho aqui enquanto o pessoal chega. Gorete, seja bem-vindo. Fazer um jabazinho. Amanhã, às 19 horas, lá no arroba da Uninorte Manaus, eu vou estar junto com a professora doutora Sila Mabellini, minha querida amiga Sila Mabellini, falando de leitura, né? Falando de leitura, do que é ser leitor, o que significa ser leitor nesses tempos de Covid, né? Ou da Covid, Coronavirus Disease. Então, é uma doença, então, em tempos da Covid. Como é que a gente pode usar a leitura para tentar superar um pouco esse momento que é tão difícil, né? Está sendo difícil, eu acho, para todo mundo. E a leitura, eu acho que faz parte do que eu sempre tenho dito aqui. Eu já fiz algumas lives sobre saúde mental em tempo do coronavírus. E a leitura é um daqueles tijolinhos do mosaico de atividades que a gente precisa tentar fazer para não enlouquecer, né? Para não bater a caçuleta na cabeça, assim, pirar, né? E aí é importante, né? Essa conversa que eu vou ter com a Escila, então fica aí o convite, é no Instagram, arroba Uninorte Manaus, amanhã 19 horas. E quinta-feira, no portal Amazônia, eu também vou estar falando sobre isso, né? Sobre saúde mental nesses tempos também aí, né? A convite da querida Patrícia Borges, tá bom? A Luciana está me lembrando aqui
Oi, voltou? Vocês estão me ouvindo? Caiu a internet está horrível, né? Eu acho que a alta demanda, aí a Claro Net não está dando conta, não. Alô, 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 vocês estão por aí, gente? Alguém dá um olazinho? Então, hoje é dia da luta antimanicomial. E é interessante a gente pensar nisso, né? Que como a ideia do chamado louco, ela foi se alterando no tempo. Voltou, legal. Então, como a ideia do que é o louco na sociedade foi alterando no tempo. Para isso tem um belíssimo livro do Michel Foucault, A História da Loucura, que ele mostra que lá no começo o louco era sagrado, né? Aí depois, com o surgimento da medicina, o louco ficou o não sadio, né? E aí ele foi confinado. E ele vai mostrando, né, como o conceito de loucura vai mudando a partir do discurso. Esse livro é maravilhoso, A História da Loucura. E o Foucault morreu antes de chegar no paradigma que eu acho que a gente tem hoje sobre a questão, né, da chamada loucura, do psicótico, enfim, ah, que é exatamente a ressocialização. Né? Então, hoje, acredite-se, o mundo psi acredita fundamentalmente que a pessoa que não está, né, bem do ponto de vista psíquico, ela precisa de ressocialização e não de confinamento. Vamos lá. Então parece que voltou, né, gente? Bacana, bacana. Vamos ver aqui. Professor Sérgio, que livro você indicaria para leitura nesse período de isolamento social? Pois é, o Gorete, eu acho que é o seguinte, o livro que te dê prazer, sabe? A gente está vivendo um tempo muito conturbado, já um tempo que está trazendo muitas demandas de saturação, né? Então as pessoas precisam não só ler, mas também ver filmes e fazer coisas que gostam. Tipo, você gosta de videogame? Então vai jogar videogame, né? Você gosta de ler Dan Brown, vai ler Dan Brown, né? Você gosta dos clássicos, lê os clássicos. Eu acho que essa escolha da leitura, muito mais do que minha para alguém, é uma coisa que tem que ir de você mesmo em direção ao livro, ao mundo, né? E não só isso, a qualquer atividade também. Eu acho que tem a ver com qualquer atividade. A gente buscar uma atividade que dê prazer. Para contrabalancear, volto a dizer, esse tempo tão esquisito que a gente está vivendo, né? Tão disruptivo foi o termo que eu usei, né? Tão estranho, porque ninguém sabe como vão ficar as coisas daqui para frente. Ainda nós vamos ter um bom tempo até acostumar, até que a poeira baixe, e com certeza alguns hábitos vão mudar. Eu andei lendo sobre isso, então tem pessoas que dizem, sociólogos, né, enfim, pessoas que estão dizendo que vai aumentar a quantidade de home office, as pessoas estão percebendo que elas podem ser bem produtivas e trabalhar em casa, não tendo que pegar um carro, não poluindo o meio ambiente, não saindo, enfim. Os nossos hábitos de higiene, com certeza, levaram um upgrade aí por conta dessa paranoia do álcool em gel. Muitas coisas vão mudar, né? Inclusive, a gente precisa refletir sobre a escola também. As duas filhas estão fazendo a aula online, né? Então, por isso que de tarde eu não tenho acesso ao computador, fica um no computador, outra no laptop aqui. E aí eu não tenho acesso porque elas estão em aula. Mas o que, que significa ter aula, né, online? A gente precisa também pensar um pouco mais nisso, em usar essas ferramentas, né? Enfim, uma incógnita do que vem por aí. Mas uma coisa é certa, nesse tempo de pandemia, a gente precisa buscar coisas que deem prazer pra gente, né? Porque senão a carga fica muito pesada, a gente não aguenta, não. Boa noite para quem está chegando agora, boa noite, Enio, boa noite, Daisy. A Daisy está sugerindo um filme maravilhoso, né?
sobre a questão da luta antimanicomial, que é o Nise e o Coração da Loucura, aí com a Glória Pires, né? E conta a história da Nise da Silveira, que foi uma psicóloga, psiquiatra, na verdade, que se formou na Faculdade de Medicina nos anos 20. Imagina o que é se formar nos anos 20. Para você ter uma ideia, a Universidade Federal da Bahia, onde ela se formou, no campus da universidade onde ela estudou, não tinha nem banheiro feminino. A turma dela era ela e mais 60 pessoas. Então ela realmente foi uma pioneira, né, não só por ser uma mulher que quebrou barreiras de preconceito de gênero, fazer uma faculdade nos anos 20, mas porque ela realmente alterou, né, ajudou a alterar esse paradigma de como lidar com a loucura, né, através da terapia ocupacional, fazendo a pintura. Tem o livro que ela escreveu é maravilhoso, eu tenho aqui na estante em algum lugar, que tem, ela conta um pouco dessa história e tem as obras de arte dos internos lá. Então fica aí a sugestão, Nise e o Coração da Loucura, com a Glória Pires, um filmaço mesmo, para quem se interessa pelo assunto. Valeu, Deise. Vamos lá, Lucila. Tudo bem, minha querida Lucila? Por falar em tempo esquisito, estive bastante ansiosa com tudo que está acontecendo. Taquicardia, sensação de falta de ar. Aí eu optei por não assistir mais noticiário nem ler matérias sobre pandemia. Limito-me a me informar uma vez por semana. Com isso, o quadro de ansiedade melhorou. Sim, a gente tá recebendo uma overdose de informação, né? E de lives também. Obrigado por vocês que estão me aturando aqui em mais uma live, porque tem live de tudo. E isso, inclusive, já está sendo problemático. Então, tem muita gente sofrendo do que está sendo chamado, em inglês, de Zoom fatigue, né? A fatiga do Zoom, né? Que é aquele outro aplicativo lá que você usa para fazer videoconferências e aulas e etc. Então, a gente precisa dosar bastante isso. Essa questão de se informar, se você ligar a qualquer canal, toda hora você está falando de doença, de corona, de morte, né? O Bolsonaro está falando merda, está fazendo merda, né? Piorando a situação, quer dizer, sem empatia nenhuma com as pessoas que estão sofrendo, que estão morrendo aí, e isso realmente desgasta. Para vocês terem uma ideia, há algum tempo, eu acho que é uns 2 anos mais ou menos, eu tomei uma decisão de, ao sair de manhã cedo para o trabalho, não escutar noticiário nas rádios, né? Porque aquilo me fazia, eu descobri que aquilo me fazia muito mal, no seguinte sentido, porra, o cara, eu ligava o rádio, escutava notícia, e o cara dizia, hoje morreram 10, estou aqui no IML, não sei o quê, e aí o dia vai ficando pesado, né, aquelas notícias ruins, e eu não ouço mais notícia de manhã cedo, quando eu vou trabalhar em tempos normais, eu ponho música, e vou ouvindo música, então são algumas opções que a gente tem para fazer para cuidar da nossa saúde mental mesmo, né, que é fundamental, cuide da sua saúde mental, e isso realmente diminui o nível de ansiedade. A gente precisa fazer uma diferença entre ansiedade, né, o transtorno de ansiedade generalizada, que é uma patologia, da ansiedade normal. Tem dia que a gente está ansioso mesmo, que a gente está cansado, que a gente está fatigado, a cabeça não aguenta. Isso necessariamente não é uma doença, isso não é necessariamente um problema, né? Isso vira um problema quando você tem um transtorno de ansiedade generalizado que se configura por qualquer situação te levar a fritar, né? Então, o freio de mão, o carro é como se o carro estivesse acelerando a 100 por hora, mas você segurando o freio de mão. Essa é a sensação do ansioso. Ele está lá na frente, pensando nos problemas, pensando o que pode acontecer, pensando que ele pode pegar Covid, pensando que ele vai morrer porque não tem UTI, pum, né? Explode, queima a cabeça. Então a gente precisa realmente cuidar, mas assim, é normal, como eu falei, que você se sinta ansioso, é normal que você tenha, às vezes, né, essa fadiga de dizer, não vou fazer nada, porque também tem essa de se cobrar, eu estou em home office, eu tenho que fazer isso, eu tenho que corrigir um trabalho, eu tenho que aproveitar para escrever um artigo, eu tenho que ler vários livros. Calma, né, relaxa. Tem dia que sim, tem dia que não, pare de se cobrar tanto. Então a gente vai achando os pontos de equilíbrio disso tudo aí. Vamos ver o que tem mais aqui, quem está chegando. Maria Caetano. Maria Caetano está dizendo que aproveita, está fazendo uma graduação na área de pedagogia, é isso? Ok, aproveita o tempo livre e manda brasa, né? Vamos falar do cenário político atual? Gente, nós estamos vivendo um absurdo, né, com esse governo, né? Todo dia tem uma novidade, todo dia
E isso tudo parte, eu acho que, de duas coisas. Uma, da concepção errada que o excelentíssimo presidente da República, o Bolsonaro, tem, de que o Brasil, a partir do momento que ele ganhou a eleição, é seu quintal. Né? E isso é um problema bem antigo, que a sociologia já discute há muito tempo atrás, né, os donos do poder, do favor, dessa mistura entre o público e o privado. Né? Então, no Brasil, há essa cultura de que o público é privado, de quem está lá dirigindo as coisas acaba confundindo. Né? E aí é a minha Polícia Federal para defender os meus filhos que estão enrolados aí, e são os meus amigos, são os meus interesses, além do fato do presidente apresentar um quadro assim de narcisismo paranoico terrível, né? Ele acha que ele é o centro da coisa e que, de verdade, ele acredita que a Covid veio para atrapalhar o mandato dele. O cara é tão paranoico e tão egocentrado, né? E nós temos um presidente muito ruim. Ah, e isso tem impactos muito grandes. Nós estamos vendo isso aí porque isso define políticas públicas, né? Nós temos o caso da Nova Zelândia, por exemplo, em que a primeira-ministra lá, porra, fez tudo certinho. Né? E aqui a gente está vivendo um negacionismo, esse pessoal maluco indo para as ruas ainda se abraçando com bandeira do Brasil, camisa do Brasil e tal, colocando em risco não só a sua própria vida, mas a vida das pessoas com quem convive. Né? E está começando a aparecer vários vídeos disso, né? Da pessoa raivosa lá, defendendo, dizendo que é uma gripezinha mesmo, reproduzindo, mimetizando o discurso do presidente, e depois essa mesma pessoa a gente descobre que está doente, está muito mal, né, ou então morreu, né? É o caso do Siqueira, né, daquele apresentador aqui de Manaus, que reproduz o discurso do bolsonarismo e tudo e tal, e pegou a Covid e passou baixo, né? Ele tem grana para ter oxigênio em casa, porra. Mas assim, nós estamos numa onda negacionista em que a ciência virou opinião. Pessoal, eu não concordo com isso. Eu acho que a cloroquina resolve. Não tem achismo em ciência. Ou ela resolve, ou ela não resolve. E as pesquisas têm mostrado que não, né? Que a cloroquina serve para lúpus, serve para outras coisas, mas para o Covid os estudos têm mostrado que não. Então, pelo contrário, isso tem dado ataque cardíaco, infarto nas pessoas, enfim. E é assustador o quadro, é mais uma variável para fazer com que a gente fique ruim, mal, ansioso, porque todo dia tem uma notícia ruim desse governo. Né? Eu trabalho na UFAM, na Universidade Federal do Amazonas, então sou professor universitário já há 30 anos, e a gente, por exemplo, nunca teve um ministro da educação tão ruim, né? Não tem a menor condição de fazer o Enem agora, e o cara quer fazer na marra, e vem com esse discurso, né? Dá-se um jeito, se estuda. Não é assim, existe um componente social, a gente está no meio de uma pandemia, os alunos não estão estudando, quem está estudando é só aluno que tem acesso à internet, de colégio particular, ou então escola pública, com um belíssimo trabalho que a SEDUC faz aqui, mas é diferente, então não é de igual para igual, né? Mas também dane-se para esse governo, a meritocracia é que importa, né? Quem quiser estudar, estuda. Então a gente está vendo um momento político muito ruim, chega da saudade do Temer, que era um golpista. Só para a gente ter uma ideia, né? Vamos lá, tem mais comentários aqui. Boa noite para quem está chegando. Minha querida Simélvia, seja bem-vinda. Quem mais? Oi, Flavinha. Flávia Procópio também. Lana. Quem mais aqui? O meu xará Sérgio Filgueira está perguntando aqui. Vamos ver aqui. Se eu acho que a intensificação do home office pós-quarentena e, consequentemente, o aumento do distanciamento social pode ampliar os casos de ansiedade? Olha, o Sérgio, Charazão, é o seguinte, qualquer situação que altere a zona de conforto, ela é ansiogênica, ela é potencialmente ansiogênica, ou seja, ela tem uma capacidade de gerar ansiedade. É por isso que a gente precisa trabalhar muito bem essas situações de deslocamento, né? Falar um pouquinho da ansiedade muito rapidamente. A ansiedade é bom, é igual colesterol bom também, não tem colesterol bom e colesterol ruim. A ansiedade tem ansiedade boa. É a ansiedade que ela é uma herança biológica que faz com que a gente sobreviva, né? Então, se uma vez eu fui assaltado por dois homens de moto,
Da próxima vez que eu tiver numa situação erro e vier uma moto com 2 anos na minha direção, o meu sistema límbico, que mexe com as emoções, que controla as emoções, vai acionar a minha memória vai acionar essa informação de que eu estou vivendo um momento perigoso, e aí você tem uma chuva de adrenalina no corpo, né, de cortisol, que são 2 hormônios, e aí você entra naquela de agora, luta ou fuga, né? Eu enfrento ou eu fujo. E aí o seu sistema nervoso central, né, fica ligado. Quando passa a situação, ele desliga. Você relaxa. Essa é a situação da ansiedade normal, que você vive em momentos, né, de nervosismo, momentos de uma angústia pontual. Quem liga o corpo para ficar atento, dentro do sistema nervoso central autônomo, é o sistema simpático, né? E quem avisa que a coisa baixou, que está legal, está tranquilo, é o sistema parasimpático. Então, esse é o funcionamento normal, né, da ansiedade. O problema da ansiedade como transtorno é que o sistema parasimpático não funciona, ele não avisa que está tranquilo, né? Então, o córtex pré-frontal não consegue mandar essa mensagem de que pode relaxar. E a pessoa fica exatamente naquela imagem que eu falei, né? Acelerada 100 por hora e puxando o freio de mão. E aí não tem quem aguente. Se essa lâmpada ficar ligada aqui, indefinidamente, tem uma hora que ela vai queimar. E a gente precisa desligar também. Então, nosso corpo é uma máquina, né? Ela funciona assim, ela é a base de hormônio, é a base de neurotransmissores e tal. E o funcionamento é esse. Meu cérebro acessa o que está guardado, aquilo ali me diz se potencialmente é um perigo ou não. Eu fico em alerta, todos os soldados ficam prontos para o combate, mas alguém diz, não, alarme falso, todo mundo guarda a arma e vida que segue. Para o ansioso crônico, esse vida que segue não funciona, né? E esse transtorno de ansiedade, ele pode se desdobrar em várias outras coisas, ele pode se desdobrar em transtorno obsessivo compulsivo, em síndrome do pânico, em síndrome social, né, da pessoa não conseguir sair na rua, né, transtorno de estresse pós-traumático, tem uma série de desdobramento que acabam sendo trazidos como patologia por conta de uma potencialização da ansiedade ruim. Então a gente tem que cuidar disso aí. E muitas vezes, quando esse nível está muito alto, a gente precisa procurar um profissional, um psiquiatra. O psicólogo não pode receitar remédio, ele faz uma hipótese diagnóstica, encaminha para o psiquiatra se o nível estiver muito alto, e o psiquiatra vai passar um ansiolítico para ajudar quimicamente a resolver a coisa, né? E é assim que funciona. Então a gente tem que cuidar da gente nesse sentido, né? Então, primeira coisa, identificar. Se eu estou me sentindo ansioso, eu preciso procurar formas de viver o presente, desligar um pouquinho do futuro, porque a ansiedade é um pouco essa viagem para o futuro, e aí você abandona o presente e fica vivendo possibilidades, e se isso, e se aquilo outro. E acaba, obviamente, porque ninguém tem o controle do futuro, ficando muito ansioso e não vivendo o presente. Aí tem que viver o presente um pouquinho, tem que viver cada dia, um dia de cada vez, tem que fazer uma atividade que dê prazer. E esse é o exercício. E caso você não consiga sozinho, procure uma escuta especializada, né? Procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure alguém que possa lhe ajudar, né? Nesse sentido. Aqui o aplicativo está dizendo que tem new comments, novos comentários aqui. Boa noite, Liege, seja bem-vindo. Ana Paula Frertacho, minha irmã, falando de distanciamento físico em vez de isolamento. A questão da linguagem é fundamental. O Wilson Nogueira fez uma matéria comigo falando sobre a linguagem dessa época de coronavírus. E aí ele fez uma pergunta assim, como é que a gente traduziria lockdown para o amazonês? Né? Eu falei, cega faixa. Eu falei brincando, e a coisa acabou sendo o título da matéria, as pessoas acharam... Era mais uma brincadeira do que outra coisa, mas isso tudo para dizer o seguinte, que a linguagem ela é fundamental, né? E a gente recebe o pacote, então a gente recebeu o pacote lockdown, isolamento vertical, isolamento horizontal, que são termos técnicos, né?
Mas é importante lembrar isso que a Paula está dizendo aqui, que, na verdade, esse isolamento é um isolamento físico, né? Então você tem um distanciamento físico, que faz parte das próprias estratégias de prevenção. Mas para que a gente mantenha a cabeça legal, a gente precisa entender que, mesmo distante fisicamente, a gente precisa estar assim, ó, interagindo com as pessoas, socializando, porque o normal é que nós somos seres gregários, né? Seres que vivem em sociedade. O normal é que a gente socialize mesmo. Apesar do termo, né, isolamento social, que é usado aí, esse termo é o termo mais técnico, né? Mas a gente precisa desconstruir um pouquinho pensando nisso, que é um isolamento social, mas na verdade a gente precisa buscar nesse isolamento físico, nesse distanciamento físico, né, não um distanciamento social. A gente precisa cada vez mais dos outros, principalmente nessa situação. Vamos ver aqui. Com relação ao Enem, qual seria a melhor solução para a edição desse ano? Cara, adiar. Adiar, porque a gente não sabe o que está acontecendo, né? E até que as coisas se estabeleçam, porque a gente tem um problema, outro problema no governo, né? O Ministério da Educação deveria estar subsidiando as redes estaduais com algumas diretrizes do que fazer pós-pandemia. Mas como esse governo está dentro de um discurso de que não tem nada acontecendo, ele continua mantendo seus cronogramas. Isso é muito injusto, é muito ruim. Para mim, a melhor solução, eu que já fui subsecretário de Educação, enfim, gosto de pensar em educação, trabalho com educação, penso que a melhor solução para o Enem seria o adiamento, até um momento mais oportuno, que eu não sei exatamente quando seria, mas com certeza não é no cronograma em que o governo federal está propondo. Vamos ver aqui. Outra pergunta, Deise está falando aqui, ó, eu que sou diagnosticado com transtorno, né, de ansiedade generalizada, sugiro que vem me ajudando muito nesse período, medicação, exercício físico e terapia. Tudo isso com acompanhamento profissional, claro. A medicação às vezes é necessária e ela não é um problema. A gente já teve muito mais preconceito com a questão da medicação. A medicação existe exatamente para equilibrar as coisas, né? Então você está lá ansioso, né? Você está mal, porque o seu nível de serotonina está baixo. Então você tem que tomar um remédio, sei lá, que seja um recaptador de serotonina, porque funciona assim. Você joga a serotonina demais no cérebro e o cérebro mesmo recaptura essa serotonina, né? Isso em estado normal. Então vai para fora e depois volta. Quando você está mal, né? Porque você tem pouca serotonina, teu cérebro está produzindo pouca serotonina. Então, essa pouca serotonina que sai, ela não pode voltar, senão você fica desequilibrado do ponto de vista, né, psicológico. Então, o remédio que ele faz, depois que a serotonina sai, ele bloqueia as portas, né, para que essa serotonina não volte. Então, o seu nível de serotonina aumenta. Então, o remédio funciona exatamente para isso. Se for necessário, tome remédio, mas sempre, né, com prescrição médica do psiquiatra, das escutas qualificadas. Fora isso, também exercício físico, meditação, né, assistir, maratonar série, ler livros. O importante é que você ache a sua ludicidade, o seu espaço de subjetividade, aquilo que te dá prazer. Nós estamos vivendo num momento complicado, disruptivo, um momento que nos roubou a liberdade, um momento que nos roubou as amizades, um momento que nos roubou a convivência social, as baladas, para quem gosta, roubou um monte de coisa. Então, a gente precisa compensar com as escolhas corretas, né? Vamos lá. Oi, Flavinha. Flávia chegando também aqui perguntando. Sempre desconfiei que a procrastinação excessiva é sintoma de algum problema mental, especialmente quando sempre deixamos para depois o que nos faria bem, como uma espécie de autossabotagem, é um sintoma. Flávia, o Freud falava da autossabotagem, né? Ele dizia que é um prazer na autossabotagem. Eu adio aquilo e o meu prazer está em adiar exatamente aquilo. Eu tinha que fazer hoje, não, eu vou adiar. E aí você tem um gozo nisso, né? Um prazer nisso. E você vai para outro dia, no outro dia você pode adiar de novo. Isso pode ser, né, uma característica pessoal
mas eu trabalho com clínica analítica, né, com a psicanálise, isso pode ter pode haver também com uma, não estou dizendo que sempre é o caso, mas pode ser também com uma autoestima comprometida, baixa, do ponto de vista de dizer assim, eu não mereço que tal coisa aconteça, então você se sabota, né? Quando você está na melhor da vida, no melhor emprego, você faz uma merda e estraga tudo. Quando você está na melhor vida afetiva, achou um par legal, uma pessoa com quem conviveu, você vai lá, sempre faz uma merda, sempre faz outra merda, e acha outra pessoa faz a mesma merda. Quer dizer, as pessoas se sabotam, essa repetição se dá por conta exatamente, entre outras coisas, desse motivo de eu achar que eu não mereço ter sucesso nas coisas. Agora, por quê? Aí uma boa terapia vai cutucar lá atrás para a gente tentar descobrir, né? Mas a procrastinação é um problema recorrente nos nossos dias, e principalmente nessas épocas de pandemia, né? Que a gente tem que fazer fazer não, depois eu faço. Mas também não se cobrem tanto, né? Não deixe vir um peso muito grande em relação às tarefas que vocês têm que cumprir. A gente tem que achar o equilíbrio, tem que achar o ponto, né, medial nisso aí tudinho. Tem mais pergunta aqui, vamos lá. Larissa, nessa pandemia, nas diversas redes sociais, eu percebi que está em pauta a discussão em torno da alimentação emocional. Poderia falar um pouco sobre isso? A gente tem falado sobre isso, exatamente o que eu estava falando, né? O corpo precisa de uma alimentação saudável e a mente também precisa de uma alimentação saudável. Nós precisamos, nesse momento, que é um momento, como eu vou repetir, é um momento que nos roubou muita coisa, é um momento que nos deixa muito ansioso, que nos tirou espaço, né? Nos tirou pessoas queridas, sem a gente poder viver o luto, o ritual do luto, né? Que é muito, muito necessário na nossa sociedade. Então a gente está sendo subtraído de uma série de coisas. E aí cabe a nós, para não pirar na batatinha, achar uma forma de compensar tudo isso. E uma forma de compensar tudo isso é fazer atividades prazerosas, né? E talvez seja essa a discussão sobre a alimentação emocional. Você precisa se alimentar positivamente de coisas boas, né? Cuide de você, cuide da sua saúde mental, ela é fundamental. A terapia eu sou suspeito, eu sou psicólogo, né? Mas assim, a terapia é bom para todo mundo, né? Tem gente que diz assim, eu tentei e não gostei. Cara, terapia, você precisa ter a transferência com o seu terapeuta. Então, às vezes, não rola mesmo não, entendeu? Você tem que procurar até achar um terapeuta em que tem um clique, tem a conexão, e ele te faça passar por reflexões na sua vida que façam algum deslocamento subjetivo. O termo que a gente usa é uma retificação subjetiva, né? Um ajuste subjetivo, não para poder esquecer uma angústia, mas para que a angústia não controle mais a sua vida, né? Ela vire sua angústia suportável, sua angústia, né, com quem você assiste uma série no Netflix comendo pipoca. Então ela tem que deixar de ser uma angústia malvada para ser uma angústia parceira, que te explique a tua vida, que te explique a tua personalidade. Isso é um trabalho fundamental da terapia. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. O Luan também. Vamos lá, Luan. Recomendo para quem está de quarentena uma série da Netflix chamada Midnight Gospel. É uma animação que trata de temas como drogas, meditação, vida e morte, espiritualidade, amor, etc., com uma animação bem psicodélica, né? É curtinho, tem 8 episódios, são entrevistas reais. Fica a dica do Luan aí, The Midnight Gospel, Netflix, para quem está procurando alguma coisa para assistir. E a Flávia está repetindo aqui, exatamente o que eu sinto, é um círculo vicioso. Você olha para o que precisa fazer, né? O quanto te faria bem e simplesmente não consegue agir. Depois a culpa absurda. É muito ruim. É um ciclo, né? Você está se punindo por alguma coisa. A pergunta é por que você está procrastinando e por que você se pune se a decisão é sua, né? E não tem receita para isso, não tem uma explicação lógica para isso. A explicação geral da qual a gente parte dentro de um set terapêutico é de que você procrastina talvez por achar que não mereça fazer as coisas e colher o fruto disso aí. Isso é uma das causas, né?
Aí vem aquela história da autoestima baixa, do porquê você não merecer isso, né? São processos inconscientes que uma boa terapia vai desenrolar esse novelo aí. O que você acha? Oi, Paty, minha querida orientanda de mestrado, Ana Patrícia Queiroz. O que você acha da linha comportamental da terapia? Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Dentro da psicologia, né? Coach metido a terapeuta é meio complicado, isso aí é um papo, bom, enfim, né? Coach quântico e tal. Mas quanto à linha comportamental, eu penso que para algumas coisas ela é bem mais interessante, por exemplo, do que a fenomenologia, do que a psicanálise, né? Porque a linha comportamental, ela, ela, ela vai exatamente no sintoma. Então, às vezes, você tem uma fobia, por exemplo, de avião. E o trabalho da terapia comportamental ele é bem mais rápido para tentar remover essa angústia dessa fobia do avião, né? Só que a psicanálise, por exemplo, pensa o seguinte: bom, vai resolver, vai diminuir a angústia, né? Mas se você não trabalhar a causa da fobia, o que te leva a ter medo do avião, o que te leva a ter medo da barata, isso vai voltar. Então, mal comparando, é como se fosse uma febre, né? Então, se o teu filho tem febre, 49 graus de febre, você vai dar um antitérmico porque você não quer que ele convulsione. E a febre vai baixar. Então, beleza. Mas se você não for investigar a etiologia, a causa da febre, o que está causando aquela febre, né? Se é uma infecção, etc. E tal, a febre vai voltar. É claro que é uma comparação meio tosca, assim, né? Para isso, mas grosso modo é isso. Você tem a terapia comportamental agindo sobre os sintomas, os efeitos, e a psicanálise trabalha, por exemplo, com a causa. Eu vou só pegar aqui o carregador que está acabando a bateria. Só um instantinho. Pronto. Mas só para terminar a pergunta da Paty, eu acho que qualquer linha terapêutica é válida se ela faz bem para o paciente, né? E é bobagem esse negócio de excluir, dizer assim, não presta, não funciona, né? Você tem coisas belíssimas para aprender com a fenomenologia, com a psicologia social, com a terapia comportamental. Eu acho que a gente precisa, claro que você vai escolher uma porque você precisa falar de algum lugar. Quem fala de todos os lugares não fala de lugar nenhum, né? E aí a gente escolhe um lugar para trabalhar que é a referência teórica que a gente tem. No meu caso, eu escolhi trabalhar com a psicanálise porque eu sempre gostei disso, muito antes de pensar em fazer psicologia. Como lidar com a solidão no confinamento? Fazendo exatamente isso que a gente está fazendo, Daniel. Não perdendo contato com as pessoas, entendeu? Porque a gente está, como a Paula lembra lá em cima, a gente está em distanciamento físico, mas a gente não pode transformar esse distanciamento físico em isolamento social, que é o termo técnico, né? Se isolar do mundo, se isolar das coisas. E aí, e tem outra coisa, veja só, no inglês, a língua portuguesa é uma língua muito rica, né? Mas as outras línguas também, às vezes, têm umas coisas interessantes para a gente pensar. No inglês, você tem dois termos para solidão. Você tem loneliness e você tem solitude, né? A loneliness é uma solidão que você está sozinho porque não tem ninguém. E a solitude é uma solidão que você quer, que você vai buscar. Eu quero ficar sozinho, eu preciso do meu tempo. No inglês você tem, então, duas palavras para designar a solidão, dois tipos de solidão diferentes, né? E eu acho que um bom exercício é não deixar essa solidão que faz mal, né, essa solidão porque não tem ninguém, né, te atingir de uma forma muito pesada. E daí transformar ela ou em solitude, né, nessa solidão querida, aproveitar para ter um tempo consigo mesmo, para pensar na vida, para pensar em si, para pensar em projeto, para pensar no que deve mudar, nas cagadas que fez na vida, refletir um pouco sobre si mesmo, por um lado, fazer isso numa solidão boa, e se ela começar a incomodar, virar uma solidão ruim, procurar as mil formas de contato que a gente tem, porque nós somos seres gregários, nós precisamos das outras pessoas, né?
que mais? E o psicodrama segue a mesma linha de tratamento dos efeitos, psicanálise que é mais profunda? Cara, além de psicólogo, eu sou professor de letras, né? Há 30 anos na Universidade Federal do Amazonas. Então, psicólogo eu me formei ano passado, é uma coisa mais recente. Mas eu sempre dizia isso para os meus. Eu sempre dizia que eu digo porque eu agora estou afastado por causa da editora. Estou na editora, estou um pouco fora da sala de aula. Mas eu sempre digo para os meus alunos, assim, quando eu venho assim, qual é o melhor método para ensinar inglês para o aluno? É o que funciona, né? E a mesma coisa é o psicodrama, é a psicanálise, funciona. E você tem uma cultura, assim como você tem uma cultura de aprender uma língua, assim como você tem uma cultura de ensinar uma língua, tem gente que acredita que você vai aprender uma língua repetindo. Tem gente que diz, não, eu vou aprender no uso real da comunicação, quer dizer, são abordagens diferentes para o ensino de língua. Da mesma forma, você tem na psicologia, você tem a psicanálise, você tem psicodrama, você tem a fenomenologia, né, você tem a logoterapia, você tem uma série de abordagens que são diferenciadas. Você tem a psicanálise junguiana, né, a analítica. Então, você vai ao encontro dessas abordagens e algumas delas, ou uma delas vai falar mais para você do que outras. Então, não é que a psicanálise é mais profunda, né? A psicanálise ela parte de um conjunto teórico de fatos, de crenças teóricas, né, de que a sua infância é fundamental na constituição da sua subjetividade, né, de que você passa pelas várias fases, oral, anal, genital, etc. Tem um complexo de Édipo, né, que o sonho é via régia do inconsciente, o inconsciente é uma forma, né, é onde você se encontra de fato como sujeito. Então, essas crenças teóricas, elas vão te levar a trabalhar de determinada forma dentro do consultório, né, no setting terapêutico, que é diferente da teoria comportamental, que é diferente da fenomenologia, da logoterapia, diferente das outras abordagens. E é por isso que a gente se encontra ou se desencontra com algum psicólogo que segue alguma linha. Né? Fui para 20 psicólogos, nunca deu certo. De repente você não teve aquele encontro de um psicólogo que tratava com uma abordagem específica daquela abordagem que fez sentido para você. Então é um pouquinho ensaio e erro também, né? Vamos ver mais algumas perguntas aqui. Rosângela está perguntando o seguinte: como fazer a transição de atendimento presencial para o virtual com o terapeuta? Para pessoas ansiosas como eu, não é um processo muito fácil. Não é um processo muito fácil. Nós estamos reaprendendo a lidar com tudo isso, Rosângela, né? Ah, e é preciso mexer nos cenários. Por exemplo, a terapia online ela é regulamentada por uma resolução do Conselho Federal de Psicologia. Você tem que fazer um cadastro, você tem que fazer todo um projeto e tal. Mas em tempos da pandemia, né, o Conselho suspendeu isso, pedindo só que você fizesse um registro breve para poder atender de forma virtual. Né? Funciona para algumas pessoas e muito bem. Funciona para algumas pessoas e muito bem. Para outras, não. As outras precisam estar no olho, estar ali perto e tudo. Mas eu acho que o terapeuta ele tem a sensibilidade para tentar chegar e tentar construir a relação terapêutica, né, nesse novo cenário de uma forma que seja produtiva. A relação, da forma como a dinâmica da relação sua com o terapeuta é uma coisa muito particular e que às vezes funciona e às vezes não funciona online, porque a gente está nessa distância, né, no distanciamento. Mas a escuta qualificada está ali, né? Então, para muita gente tem funcionado. Eu atendo algumas pessoas online, né? Tenho atendido nessa época de pandemia e tem funcionado, né? E talvez essa seja uma modalidade que funcione cada vez mais, seja uma das coisas que fique depois da pandemia, né? As terapias online de uma forma mais recorrente. Em relação ao Enem, fala Dani, meu primo, em relação ao Enem, mesmo pós-pandemia, como você acha que os candidatos irão se concentrar para realizar a prova? Eu acho que é o Daniel Alcântara, meu primo. Acho que sim, né?
para realizar a prova em um ambiente fechado, carteiras próximas uma das outras, de repente alguém tossiu ou espirrar. A gente vai viver um pouquinho, Daniel, a paranoia pós-pandemia. Dizem que em Manaus chegou no platô, né? Então subiu, está no platô, mas ainda não começou a descer. Eu acho que ainda não chegou no platô, acho que ainda está subindo, pelo menos os dados que eu tenho visto postado por algumas pessoas que estão acompanhando isso de uma forma mais eficaz, né? Tipo, o Eduardo Honorato tem colocado alguns dados, né? O professor Henrique e o Danilo tem feito uma pesquisa na UFAM também sobre isso. Depois que do platô e depois da descida do acidente, nós vamos viver ainda um pouquinho de estresse pós-traumático aí, né? Vamos usar máscara por algum tempo, vamos ficar atento para espirros perto da gente. Por um tempo nós vamos ter esses gatilhozinhos aí funcionando, mexendo com a nossa estabilidade. E por isso que eu disse lá em cima, fazendo a ligação agora com a pergunta que veio antes, não é hora do Enem, o Enem tinha que ser suspenso, sabe? Por uma série de razões aí, né? Mas é isso. Vamos ver o que a gente tem mais. Tem mais comentário aí. Pô, legal, o pessoal tá participando, isso é bom. Roberto Cesarino. Primeiro, um beijão para Gabi Cesarino, filho do Roberto, minha colega no curso de psicologia. E o Roberto coloca assim pra gente: como lidar com a obrigação de ser feliz, saudável e otimista imposta pela sociedade moderna? Ninguém pode ser velho, doente e não ter sucesso conforme os padrões atuais. A gente vive a sociedade da visibilidade, né? A gente precisa aparecer, a gente precisa estar aqui, ó, fazendo lives, a gente precisa postar as coisas no Instagram, dar nossa opinião no Facebook. E essa necessidade de você se mostrar, ela vem ao encontro, né? Ela vem potencializada, ela vem motivada exatamente por essa obrigação de mostrar para os outros que nós estamos bem, né? De mostrar para os outros que a nossa vida é legal, que eu tenho um emprego bacana, que eu estou lendo um livro tal. E realmente essa obrigação de ser feliz e saudável, por conta desse discurso da visibilidade, discurso da imagem, ela causa estresse em muita gente, né? Eu fico pensando assim, eu não sei, eu nunca li, desconheço, também não procurei, mas e é possível que tenha, como que funciona os aspectos, né, da psicopatologia em blogueiro, por exemplo, que perde, né, o seu poder da imagem quando faz alguma merda, quando é cancelado e tal. Isso deve mexer muito com o psicológico, né, com a questão psíquica da pessoa. E uma sociedade, você colocou aí a questão de ser velho, doente, né? A, a nossa sociedade tem uma cultura em relação ao velho, né? Por isso que as pessoas, quando se aposentam aqui, elas adoecem, né? Muita gente fica doente, muita gente não quer adoecer. Eu participei de uma banca da Flavinha, na psicologia, em que ela analisava exatamente a aposentadoria de militares, né? Quando eles vão para a reserva. E como eles sofrem com isso, como eles adoecem com isso. Porque, olha só, você vai para a reserva, né? Você deixa de se titular, você deixa de ser o herói da sociedade para ser alguém que está na reserva. Então, a questão dos policiais, por exemplo, né? Tem muito disso, né? Trazendo um pouco o lugar que o velho tem na sociedade. A Ecleia Bosa tem livros belíssimos, tem 2 livros belíssimos sobre isso, sobre a questão da memória dos idosos e tal, mostrando que o idoso ele vive um momento de perda na sociedade, né? Quando ele se aposenta, ele perde a saúde, ele perde os movimentos, ele perde a mobilidade, ele perde muitos amigos. Você entra numa fase de só perdas, né? E isso é muito pesado também. Então, tem colegas psicólogos, por exemplo, que se especializam em tratar idosos. A gente viver conforme padrões sempre é uma situação ansiogênica, né? Então, mais do que viver sobre padrões, a gente tem que dar conta de sobreviver, gostando das pessoas, dando afeto, sabe? Sendo feliz. E não ligar muito para o que os outros dizem, não, o que os outros pensam. São 7 bilhões de pessoas no mundo. Se a gente for tentar lidar com todas essas opiniões que as pessoas têm sobre nós vamos ficar doidos. Eu costumo dizer para os meus pacientes, digo, olha, você é uma pequena usina
que produz energia para lidar com 100 pessoas. Mais do que isso, estoura a tua capacidade, entendeu? Então, use muito bem a energia que você produz. Saiba usar de forma inteligente isso, né? Tem brigas que vale a pena você puxar a espada e brigar por elas. A gente precisa eleger nossas brigas na vida, né? Aquilo que vai desgastar, aquilo que vai levar energia. E, de novo, isso é uma atitude de autocuidado, é uma atitude de autopreservação e, no fundo, uma atitude mesmo de busca de felicidade. Vamos ver aqui os novos comentários, quem está chegando por aqui. Bruna Mota Gimenez, seja bem-vindo, Bruna. Professor, qual a sua opinião sobre a hipnose clínica como terapia adotada por alguns psicólogos? Eu desconheço a hipnose, eu não conheço, quer dizer, eu sei que existe a hipnose, eu sei que alguns terapeutas usam a hipnose, né, eu sei que ela funciona como mecanismo, né, de sugestão, mas eu não conheço a fundo a hipnose como terapia, então seria muito leviano, né, falar, não faz, faz. Eu tenho curiosidade de saber como é que funciona, né? Eu tenho um primo que fez um curso e ele hipnotiza, e é muito interessante você ver como você controla, né, sugestiona a mente e tudo, e é claro que isso pode ser usado para terapia também, né? Lá nos primórdios da psicanálise, a hipnose era usada, Freud tentou, mas ele era um péssimo hipnotizador e deixou de lado isso. Mas apesar de não conhecer a fundo, eu acho legal, eu acho bacana. Eu acho que é mais uma coisa que pode ser usada de forma proveitosa. Se fizer bem para o paciente, tá valendo. Tem uma moça chamada Fabiana Eide que está perguntando sobre a suspensão do ano letivo. Dona Fabiana, penso eu que seria a coisa mais prudente a fazer, né, essa altura do campeonato. Suspender o ano letivo. 2020 é um ano que vai entrar para os livros de história como um ano improdutivo, como um ano que não aconteceu, né? É, eu me lembro quando na virada do ano as pessoas publicavam, né, a música do Belchior. Esse ano eu morri, mas não, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E a gente tem ironicamente a pandemia aí. E eu acho que seria uma coisa bacana, sabia? Suspender o ano letivo. Aí, gurizada, um ano, vocês são jovens, vocês não vão morrer por causa disso, não, de perder o ano, né? Vão morrer se forem em pandemia, né? As coisas acontecendo e se contaminarem. Aí vocês vão morrer. Mas se parasse um ano e diz o seguinte, ó, acabou, cancelou o ano letivo para todo mundo. E a pandemia acabou, terceiro, vamos viajar, vamos curtir a família, vamos curtir, vamos fazer coisas junto. E ano que vem a gente retoma. Seria o mais prudente, eu acho, mas tem muita coisa em jogo aí, isso não vai acontecer nunca. Mas até que eu gosto da ideia. Um beijo, dona Fabiana. Quem está presente aqui tá. Oi, Lívia, minha querida Lívia, minha orientanda, Lívia Martins Gomes. A Lívia tem uma pergunta aqui. O professor fala sobre saúde mental no mestrado. Né? O Brasil é o segundo país em índice de ansiedade e depressão no mundo, né? Só perde para os Estados Unidos. O índice de ansiedade, se eu não me engano, é de 9,6% da população, né? Mas na universidade, esse número ele é multiplicado por 6. Então, o adoecimento psíquico na pós-graduação ele é muito grande. Tem pesquisas várias sobre isso. Aí. Basta dar um Google aí que você vai ver. Né? Isso se dá em função da tarefa de cumprir, de achar que não vai dar conta, aí vem a ansiedade, né, a depressão, ou mesmo da própria relação orientador-orientando. Eu espero que eu não tenha essa relação ruim com meus orientandos, mas há muita relação ruim de orientador com orientando. Né? Tem orientador que é perverso, tem orientador que, sabe, vai descontar os seus mal resolvidos nos orientandos. Isso só serve, claro, para potencializar e gerar uma situação, piorar uma situação que já é por si só potencialmente ansiogênica, né? De você ter que cumprir um prazo, de cumprir uma tarefa, de escrever alguma coisa.
Então, há várias pesquisas a respeito disso, e eu também costumo dizer o seguinte quanto a isso, né? Serve o mesmo conselho que a gente dá para quem está num transtorno de ansiedade generalizada. Bicho, larga tudo. Tem dia que você vai ter que sair, largar tudo, esquecer tudo, pegar o carro, ir lá para Presidente Figueiredo, tomar banho de cachoeira, né? Aí, sei lá, tá em Goiás, vai lá para Perinópolis, né? Aquela cidade bacana lá, meio zen, que também tem umas cachoeiras bacanas. Vai curtir a vida, né? Nem tudo é lattes, nem tudo é. Quando a gente faz a nossa vida uma coisa só, isso é outra questão. Quando a gente está falando aqui do mosaico de atividades que nós temos que fazer para não enlouquecer, é disso que eu estou falando. É porque se a gente pegar, depositar todas as nossas fichas num objeto só, se esse objeto não anda ou ele frustra a gente se quebra. Então a gente precisa ter nossas fichas distribuídas. Não estou dizendo com isso que laissez-faire, pode ser de qualquer jeito. Não é isso não. Eu estou querendo dizer o seguinte, que a gente, prioridade é igual o braço, a gente só tem dois. Então a gente prioriza algumas coisas, mas a gente não pode esquecer dos outros elementos que fazem parte do xadrez da vida, porque é isso que vai dar o equilíbrio psíquico para a gente. Então se você está sofrendo, está fazendo mestrado, está sofrendo com prazo, com um monte de coisa, dá uma relaxada de vez em quando, vai curtir a família, vai, sei lá, vai ver um filme, né? Depois você retoma, sem problema nenhum, mas não esquece o prazo, porque é, a, os programas são muito draconianos com questão de prazo, né? Vamos ver aqui. Aí nessa mesma pisada aí, né, a Lana está dizendo assim, eu quase piro, cada mensagem da minha orientadora era um mini infarto, né? Eu penso que a questão do orientador e da orientação é uma coisa que precisa ser discutida em comum acordo, né? Quando eu fui fazer doutorado na Unicamp, eu recebi, quando eu cheguei lá, a designação de uma orientadora de programa, que não era a minha orientadora, poderia vir a ser a minha orientadora, se a gente concordasse. Mas a orientadora de programa é um professor que te recebe e diz, olha, o curso funciona assim, é melhor fazer essas disciplinas primeiro e tal. É coisa do programa mesmo. E para minha alegria, a minha orientadora de programa foi a professora Eni Orlandi. E na primeira conversa que a gente teve sobre o programa, no final da conversa ela disse assim, você quer que eu oriente você? E aí eu virei e disse, não, professora, a pergunta é outra, a senhora quer me orientar? E aí eu e a minha orientadora, nós começamos a definir uma relação muito bacana, uma relação proveitosa, de uma cobrança, quando era necessário cobrar, com todo amor e carinho, mas também de corresponsabilização do trabalho, né? A professora Eni nunca ficou no meu pé, por exemplo. Cadê o trabalho? Olha o prazo e tal. Mas no dia que eu precisava dela, eu digo, professora, eu preciso conversar. Ela disse, marca lá com a Carmen, que era a secretária dela. A gente passava uma manhã toda, uma tarde toda, se fosse preciso, em orientação. Então é preciso definir a relação com o orientador, porque tem relações que adoecem mesmo, né? Como qualquer tipo de relação, ela pode ser boa ou ruim. Eu tô com uma sede, gente. Só um instantinho que eu vou pegar água. Meu amor? Meu amor? Traz um pouquinho de água para mim? É, por favor. Eu tô com a garganta seca, por isso que eu tô tossindo aqui. Vamos lá. Palhaço Jujuba. Oi, amigo. Eu fui seu aluno de pós-graduação na SBAM, Marcos Matos, que ia te ensinar mágica para suas palestras. Ei, Marcos, grande abraço, hein? Beleza que você está por aqui. Agora sim. Uma outra pergunta do Luan aqui. Professor, qual a relação que existe ou pode existir entre automutilação e tendências ou pensamentos suicidas? Cara, automutilação, você precisa imaginar o seguinte: o tamanho da dor psíquica, né, para que alguém corte o próprio corpo, né, procurando uma dor para
distrair a mente daquela dor que está na cabeça, né? E isso leva, obviamente, essas dores psíquicas levam a ideações suicidas, a pensamentos suicidas mesmo, né? Então, o suicídio, pelo menos algumas coisas que eu tenho lido sobre suicídio, e aqui fica a recomendação de um livro que a Edua publicou, né? Suicídio, né? Do Hudson e da... Caramba, me fugiu o nome da professora. Mas publicado pela Edua. Denise Gutierrez. Que fala sobre suicídio. Um livro muito bacana, né? Tem vários estudos sobre suicídio, principalmente aqui no Amazonas. Mas, assim, o suicídio é uma atitude extrema, né? De alguém que não vê outra saída a não ser matar a si próprio para matar a dor que está sentindo. Então, vocês imaginam o tamanho dessa dor. Agora, o suicídio também, exatamente, do ponto de vista da psicanálise, né, é uma escolha, do ponto de vista ético, uma escolha do sujeito. Mas por que o sujeito escolhe isso? Exatamente porque ele deposita, né, a sua vida num objeto único, e quando esse objeto único não funciona, ou rompe, ou quebra, ele quebra junto, né? É o caso, por exemplo, de pessoas que amam patologicamente outra pessoa e a outra pessoa não quer mais nada, termina o namoro e a pessoa vai e se mata, né? Ou até mata a outra pessoa. Chega nesse extremo por quê? Porque todas as fichas da felicidade na cabeça da pessoa tá depositado naquele objeto que falhou. E aí não resta outra coisa, entendeu? Por isso que, para quem tem ideação suicida, claro que isso não é uma receita que vale para todo mundo, né? Cada caso é um caso, eu acho que as pessoas têm que fazer o seu acompanhamento psicológico, mas de toda forma, uma das maneiras de você aliviar um pouco essas ideações suicidas é você identificar qual é esse objeto de desejo que você coloca, em que você coloca todas as fichas e tentar diversificar um pouco, sabendo que a vida é feita não só disso, mas de outras coisas também, porque se uma coisa falhar, a outra segura, né, numa rede de suporte, né? Mas cada caso é um caso, é preciso fazer terapia, é preciso acompanhamento do profissional, né? Se for o caso, é preciso também intervenção medicamentosa do psiquiatra. Oi, Deise. O senhor é otimista em relação à valorização da ciência e da pesquisa por parte da população em geral, após esse período de pandemia? Eu acho que essa vai ser uma das heranças para a gente, sabe? Essa visibilidade que a ciência está tendo, né, até para ser contestada por um discurso dos bolsonaros da vida, mas a visibilidade, a importância da ciência, eu acho que vai ser um legado muito, muito bom, sabe? A revalorização da ciência, de alguma forma. Não só isso, né? Além da revalorização da ciência, eu acho que a gente vai também aprender a dar valor a coisas que a gente não dava muito valor, ou dava um valor normal, assim como se fosse uma coisa dada, né? Que é o próprio sistema de saúde, por exemplo, né? A gente está vendo como é importante investir no sistema público de saúde, por isso defenda o SUS. Eu sou um defensor do SUS, eu aprendi muito com o pessoal da Universidade Federal da Paraíba, da pós-graduação de enfermagem, com quem eu tenho contatos muito frequentes, né, porque a gente trabalha com discurso de enfermagem lá. Eu aprendi a respeitar o SUS, a gostar do SUS, a defender o SUS. O SUS é uma das grandes coisas que, sei lá, que a gente tem, entendeu? E a gente precisa defender porque a gente está vendo que se a gente tivesse investido numa rede de saúde melhor ainda, né, nós estaríamos passando um perrengue menor agora nesse momento. Uma das reclamações do prefeito de Nova York, no surto, que lá, Nova York foi o epicentro nos Estados Unidos, que ele diz o seguinte: porra, aqui a gente tem um grande problema, os hospitais são todos independentes, nós precisaríamos de um sistema único de saúde. Ia ser mais fácil. Nós temos um sistema único de saúde. Tem problema de gestão? Tem. Tem problema de desvio de verba? Tem. Isso é outra questão que precisa ser trabalhada pela sociedade civil organizada, pelos órgãos de controle, mas o SUS é um ganho muito grande que a gente teve, né?
e pelo qual a gente tem que lutar. Eu penso que isso é fundamental também, né? Então, a ciência, eu acho que vai ter uma revalorização, eu acho que o sistema de saúde vai ter uma revalorização. Eu acho que uma coisa precisa ser discutida muito fortemente também depois dessa pandemia, que é o projeto que o Suplicy defende há anos, que é o projeto de renda mínima. O Estado redescobriu, por conta da pandemia, a sua função, que é proteger o cidadão. Então, quando o governo dá R$ 600, R$ 1.200 para o cidadão sobreviver, é essa a função do governo mesmo. Quer dizer, se o governo tivesse um programa de renda mínima para as pessoas desempregadas, faria girar a economia e tal. Isso tem sido discutido pelos economistas há anos, e até os Estados Unidos, a meca do capitalismo, da meritocracia, quer dizer, lá teve uma renda mínima durante o período de pandemia, né? Então, e para isso a gente precisa discutir, por exemplo, taxação de grandes fortunas e uma série de outras coisas que são tabus ainda na nossa sociedade, porque a gente está sacando, cara, que a gente precisa estar junto nisso tudo, né? Eu acho que a doença, esse vírus maldito aí, ele trouxe uma coisa, ele desnudou as diferenças sociais, ele desnudou a necessidade da ciência, ele desnudou a necessidade de um sistema de saúde forte, bem estruturado, ele desnudou a necessidade de a gente cuidar dos outros, não só da gente, e eu espero que nós sejamos inteligentes o suficiente para aprender um pouco com isso aí, né? O que mais? Semana eu tive uma experiência no SUS, fiquei impressionado com uma equipe médica e de enfermeiros. Gente, uma das coisas que eu aprendi com meus colegas lá da Federal da Paraíba é que mesmo que a gente não seja usuário direto do SUS, eu, por exemplo, tenho plano de saúde, né? Então, quando tem algum problema, eu vou numa clínica particular, vou na check-up, porque meu plano cobre, etc e tal. Algumas vezes eu usei o SUS, a minha filha estava com febre, estava doente, eu fui aqui no posto de saúde, aqui perto de casa, sempre fui muito bem atendido. Mas uma coisa que eu aprendi com o pessoal da Paraíba é o seguinte, que mesmo que você não seja usuário do SUS, ele interfere na sua qualidade de vida, né? Porque você tem um sistema único de saúde que atende as pessoas, que cuida das pessoas, vai melhorar a sociedade. Isso tem impacto sobre a sua vida. Então, por que eu vou defender o SUS? Eu não uso o SUS. O SUS está diretamente ligado à sua qualidade de vida. Mesmo que você não seja um usuário do SUS, você é um cidadão do SUS, né? Você acaba recebendo os impactos. Então, volto a dizer de novo, defenda o SUS. Quanto tempo a gente está aqui? A gente já está a 1h13. Caramba, já falamos pra caramba, né? Mas que bacana, que bacana. Legal. Deixa eu ver se passou alguma pergunta aqui que eu passei batido aqui. Vamos ver aqui. Pá, 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 pá. Pergunta. Aqui estamos de boa noite ainda. Sim. Sábado, eu e a Bia, Fabiana, minha esposa, nós vamos fazer a segunda parte da nossa live DR. Foi muito bacana sábado passado. A gente fez uma live, eu e ela, no Instagram, né? E a gente conversou sobre um monte de coisa, sobre relacionamento, e foi bacana. Foi muito legal, né? Relacionamento, como é conviver a dois em tempo de pandemia, né? Com duas adolescentes em casa. Foi legal. Sábado que vem, de novo, a gente vai fazer outra. Mas eu acho que dessa vez, em vez do Instagram, nós vamos usar o Facebook. Aqui, como eu estou fazendo com vocês. Acho que essa ferramenta aqui é muito bacana. Essa StreamYard aqui. Vamos ver. A Lana está perguntando o que. A Bia perguntou ainda agora. Então, Lana, assim, o que você pensou no letivo de educação básica? Cancela ou dá continuidade? Eu acho que o ideal era cancelar tudo, mas como a gente não tem um governo, né, que banque isso, diga, olha, está cancelado o ano letivo, vamos parar e vamos organizar, começa ano que vem, vamos usar esse resto do ano para a gente se organizar enquanto sociedade e tal. Isso não vai acontecer, né? Eu achava que a melhor saída era exatamente essa, cancelar, mas não vai acontecer, né? Eu achei muito difícil com esse governo que a gente está aí, muito difícil. É um desgoverno, né? Que em vez de estar dando parâmetros,
em vez de estar cuidando das coisas. A gente não viu uma campanha do Ministério da Saúde, nível federal, sobre o coronavírus. Isso é muito sintomático, né? Boa noite, Bruna. Bruna Mota Jimenez. Uma pergunta. Em tempo de pandemia, muitos profissionais de educação se tornaram bioinutilidades. O problema de toda a demanda da EAD tem nos deixado ansiosos e pressionados. Como lidar com isso? Bom, primeiro é o seguinte, tem muita gente que está, muito professor que está trabalhando, né, à distância, online, e não teve preparação para isso, né? Então, se o professor demorava 1 hora para fazer uma aula, de 50 minutos, vamos jogar por aí, ele demora muito mais para preparar um vídeo, muito mais para preparar essa aula online, né? Num cenário completamente diferente da sua sala de aula, num cenário que também é complicado para os alunos que estão ali. Então, a gente tem uma situação toda nova, e isso está estressando vários professores, né? Tem um grupo no Facebook da professora Ana Bente, eu fui convidado pela professora Ana Bente, da Unicamp, né? É um grupo que trata exatamente disso, da educação em tempos de pandemia. Então, tem muitas postagens interessantes a respeito disso. E uma das coisas é essa, a gente está vendo um aumento da síndrome, né, do burnout, né, o professor está pifando por conta das novas demandas que ele tem aí, está trabalhando pra cacete, trabalhando com coisas que ele nunca trabalhou antes, de um jeito que ele nunca trabalhou antes, aprendendo, levando, sabe, aos trancos e barrancos, e isso tem causado também a ansiedade de muita gente, muito professor, muito profissional. O que nos leva a pensar que depois que passar tudo isso aí, a gente precisa discutir a formação desses professores no que diz respeito às novas tecnologias. Eu acho que a gente usa muito pouco, a gente discute muito pouco nos cursos de licenciatura de formação. No próprio grupo da universidade, de professores da universidade, né, da Faculdade de Letras, a gente tem discutido muito isso, né? Como essa pandemia mostrou que a gente está despreparado para lidar com esse novo cenário de tecnologia. Nossos alunos estão mais na frente do que a gente em relação a isso. E a gente forma professores, mas fazendo uma autocrítica, nós do colegiado, lá do curso de letras língua inglesa, nós chegamos à conclusão de que realmente a gente não discute o suficiente isso, né? Nós mesmos estamos meio a cego, imagina a formação desses nossos alunos. Então é hora de parar e discutir como é que a gente incorpora tudo isso aí, essas demandas que surgiram por conta dessa pandemia maluca que está aí, né? Então a gente tem que discutir, sim, educação à distância, a gente tem que discutir aula online, tem que retomar, ouvir as pessoas que pesquisam sobre isso, ouvir especialistas, discutir a nossa própria realidade. Tem tanta coisa para a gente pensar e fazer depois dessa pandemia, né? A gente só não pode criar ansiedade em relação a isso, tem que ser uma ansiedade boa. E os pais estão envelhecendo com esse negócio, né? A maioria. Aqui em casa é tranquilo, aqui em casa as meninas têm aula à tarde, então uma vai para um computador, outra vai para outra, assiste sua aula, fazem suas tarefas, mas elas têm, o quê? 13, 14 anos, né? Vou fazer 14, 13 anos. Mas crianças menores, é barra, é barra. E os pais estão sentindo que é barra, e estão valorizando o trabalho que os professores fazem na escola, porque imagina, né? Se você ali com seu filho, com 1, 2 filhos, já pira o cabeção como pai, imagina um professor que tem 40 na sala, 30 na sala. Amigo, educação não é para amadores, não. Nas universidades, não vai suspender o ano. Eu acho que vai acontecer que quando retornar, vai empurrar de novo o calendário, tipo quando tem greve, entendeu? Até regularizar de novo vai demorar um pouquinho, mas não vão suspender, não. Eu acho que a suspensão corretíssima desse momento, né, de achatamento de curva, essa coisa toda, é fundamental, né? Mas vai ter o retorno, e o retorno vai colocar no cronograma esses 2 meses, 3 meses perdidos, e a gente vai recuperar isso no decorrer dos próximos anos aí. Como é quando tem greve, né? Assim que funciona. Em tempo de isolamento social, qual o saldo da qualidade da relação entre os casais? Olha, tem pesquisas já na China mostrando que o nível de divórcios aumentou bastante lá, né? Porque é o seguinte, cara, aqui você está dividindo o teto com a sua cara metade, né? Com o seu parceiro, com a sua parceira, enfim. 24 horas por dia, então ou fica ou vai, né?
E se ficar, ótimo. Acho que os laços se apertam mais, né? E se partir, ótimo. As pessoas precisam ser felizes também. Se não deu certo, procurar sua felicidade, né? Mas é um momento muito interessante, propício, né, para que você discuta a sua relação, que você conviva, que você entenda que faz bem o outro ter seu espaço, né? Porque a gente ficar no mesmo espaço sufoca. Então faz bem a sua mulher sair com as amigas, você sair com os amigos, faz bem você ter o seu momento de leitura, faz bem ela ter um momento, sabe, para fazer a atividade que ela gosta. E não dá para ficar grudado o tempo todo. Isso eu acho que é um dos grandes aprendizados, né? Esse negócio de, eu só faço as coisas se você for comigo. Não, as pessoas precisam de um espaço próprio, as pessoas precisam de um tempo seu. A gente falou disso, eu e ela, eu e a Fabiana, a gente falou disso na live que a gente fez, né? Que as pessoas precisam respeitar os espaços dos outros para ter qualidade na relação. Gente, nós estamos 1h21, 1h30 a gente termina. Não sei se tem mais perguntas. Deixa eu ver aqui se passei batido em alguma coisa. É isso. Deixa eu ver aqui como é que tá no Facebook. Estamos ao vivo na nossa Free Live de segunda-feira. Temas livres. Tempo junto, né, com a outra pessoa, segundo a Flávia, que deveria unir. Tipo assim, você olha para aquela carinha no meio da bagunça que o mundo tá e pensa, ufa, não tô sozinho, ainda bem que eu tenho você. É isso, eu acho que é isso sim, né? A gente perceber e valorizar a outra pessoa como companheiro de sonhos e pesadelos. Nesse momento a gente está vivendo um pesadelo coletivo e é tão bom a gente estar junto de alguém que, sabe, dá carinho pra gente, que dá atenção, que cuida da gente, que se importa com a gente, e a gente perceber esse momento junto, né? Só é bom se valer de arte na pandemia? É fundamental, é fundamental. Cara, se não fosse a arte, a gente tava ferrado nessa pandemia. Se não fosse essas lives dos cantores, né? Se não fosse, sabe, os livros, os filmes, se não fosse isso tudo, essa rede de suporte que a arte traz pra gente como sujeito, a gente ia pirar, mais do que a gente já está pirando, entendeu? Então a arte é exatamente o lugar em que o sujeito, na sua agonia diária de ser sujeito, se encontra, né? A gente vai para a arte e num filme a gente se vê, por isso que o filme é bacana para a gente, no livro a gente chora, porque a gente se identifica com o personagem do livro. Então na arte a gente se subjetiva. Não é inteligente abrir mão da arte. É por isso que os sistemas totalitários, o fascismo, né, esses discursos bolsonaristas da vida, a primeira coisa que eles querem acabar é com a arte. Né? A primeira coisa que eles querem censurar é a arte. Porque a arte, ela dá ao indivíduo a liberdade, ela dá ao indivíduo, lembra ao indivíduo que ele é um ser subjetivo, individual, né? Que precisa circular, que precisa dialogar, que precisa conhecer, que precisa debater. E tudo isso é muito ruim para quem tem um discurso excludente. E a gente está num momento de isolamento social, né? O isolamento, o distanciamento físico, digamos assim, para ser mais, para usar o termo que a Paula sugeriu lá atrás. E ai da gente se não tivesse arte, né? Ai da gente se a gente não tivesse arte. Então eu acho sim, viu, que a gente deve, Daniel, que a gente deve se valer muito da arte. É isso. Água, hidrate-se, beba água, fique em casa. Use filtro solar. Olha, não esqueçam de pegar sol, hein? Abre a janela, pega um solzinho, vitamina D. Falta de vitamina D também deixa a gente deprimido. Então, vamos aproveitar aquela frestinha de sol que bate na hora do dia e meter a cabeça lá e ficar pegando um solzinho que faz bem.
Segundo Leite, no livro Tecnologia Educacional, torna-se necessário que os professores conheçam e saibam utilizar educacionalmente as tecnologias disponíveis. Sim, porque se você vai usar tecnologia, mas faz um transplante da sua aula para tecnologia sem fazer uma adequação para roupagem, para linguagem, você está engarrafando vinho velho em garrafa nova. E o vinho vira vinagre e é ruim para todo mundo. Então, é claro, né, que a gente precisa discutir mais sobre isso, sobre essas tecnologias, sobre o que tem, qual é o impacto para o professor, para o aluno, para a educação em geral. Tem muita discussão a ser feita aí, tem muita coisa em todas as áreas para a gente pensar logo depois que essa loucura desse vírus maluco, né, começar a sumir do mundo e deixar a gente em paz. É isso. Bom, eu adorei ter essa conversa com vocês. Foi muito bacana, 1h30 de conversa. Acho que a ferramenta, essa StreamYard que vocês estão vendo aqui em cima, não, aqui em cima, é uma ferramenta bem bacana, né, para a gente usar. Então fica aqui para encerrar meu agradecimento por vocês estarem aqui ouvindo o professor Sérgio Freire na sua live de segunda, Free Live de segunda, e fica o convite para amanhã às 19 horas no Instagram da Uninorte, @Uninorte Manaus. Eu e a Escila Abelini vamos falar de literatura em tempos de pandemia. E na quinta-feira, depois eu divulgo o horário, não lembro o horário de cabeça, mas acho que é de noite também, mas eu não sei direito o horário. Eu vou divulgar, né, na quinta-feira no portal da Rede Amazônica, não é no portal da Rede Amazônica, do AmazonSat. Aí eu vou falar aí do lugar de psicólogo também, para a gente falar sobre essas demandas aí, esses momentos malucos que a gente está vivendo também, como a gente pode tentar dar um bypass, um signal nesse coronavírus aí que está enchendo o saco da gente, tá bom? Gente, olha, um grande beijo para vocês, obrigado por terem participado. Isso é uma higiene mental incrível para mim, vocês não têm noção de como me ajuda a conversar com vocês também. É 1h30 aqui que a gente não pensa em morte, que a gente não pensa em corona, que a gente não tem medo, sabe, de receber uma notícia de que uma pessoa querida e amiga morreu. Então, é disso que a gente está falando, né, de higiene mental, é disso que a gente está falando, de diversificar as tarefas, de achar um mosaico, né, de higienização mental em tempos em que a gente passa álcool em gel na mão e a gente precisa passar, né, coisas boas também para a cabeça, para a gente limpar e ficar feliz e ficar menos angustiado, menos triste, tá bom? Então, obrigado, gente, obrigado, Cláudia, Lana, Aldemar tá por aí também, Ana Shoa, Gorete, Daniel, Mônica, Flávia, Deise, Lana, Sérgio, Lívia, todo mundo que participou aqui de alguma forma, Bruna, Luan, Daniel, Larissa, Bia, meu amor, Deise, Roberto Cesarino, Rosângela, enfim, todos vocês que participaram, Patrícia, todos vocês que participaram, fazendo essa noite de segunda-feira, pelo menos nessa 1h30, um momento bacana para mim e eu espero que tenha sido para vocês também, tá bom? Um beijo, fiquem com a luz, fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa. Beijão.